convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 2, somente do versículo 52. Eu quero estar falando sobre as três características e a necessidade do crescimento interior. As três características e a necessidade do crescimento interior. Versículo 52 somente, diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Vou repetir. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Feche os seus olhos, por favor. Vejamos as três características precioso de Jesus. do crescimento, tendo como base a pessoa de Jesus Cristo. Senhor, fala conosco. Alcança Lucas nosso capítulo, coração. nós lemos aqui essa abertura desse Possamos culto, absorver desse momento de mensagem. Crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça. Primeira coisa, precisamos crescer em sabedoria e inteligência. Como tem sido desde o início Uma das deste culto, desculpas aparentemente válida, repetidas vezes, no decorrer nos até o final, aspectos negativos do para a nosso glória e comportamento louvor do é nome de que Jesus. nós somos Pode apenas sentar. humanos, não dá para sermos iguais a Jesus, o Filho de Deus. Isso é uma desculpa que eu dou, é uma justificativa, quando a mas gente ele tá era humano. O ciclo da vida é muito fácil Eu de não vou se seguir conhecer. Jesus como Deus, gente eu preciso seguir Jesus nasce, e ser igual a Ele como homem. Cresce, Ele era humano. amadurece, Essa justificativa não, mas é porque ele é filho de Deus. depois E você é filho de envelhece quem? e depois morre. Mas existem alguns ciclos Deus não tem o poder de nós que eu nos tornarmos preciso filhos dele, filhos de Deus. fazer com Então que eu posso esse ciclo que eu estou imitar enfrentando, Jesus. eu possa Paulo disse: sede produzir meus alguma imitadores, como eu sou de Cristo. Nós temos Então eu aqui posso imitar. Esse texto Eu que fala posso sobre Jesus. me moldar a minha vida, Jesus aqui, a minha quando foi forma de descrito, agir, ele de estava com 12 reagir, as anos. minhas escolhas, a minha direção, E a Bíblia através da está dizendo referência que ele chamada crescia Jesus Cristo de Nazaré. em alguns Está aspectos. registrado aqui nas Escrituras Sabedoria, Sagradas, que é o estatura manual de e vida graça. vitoriosa, de vida plena, até Sabedoria, que Ele estatura e volte graça. para resgatar o seu povo. O que fez com que o Senhor Jesus suportasse tudo que ele suportou, Paulo olhou para não foi esse o crescimento raciocínio exterior. furado de que Não, mas eu não, quem sou eu? Jesus foi é o crescimento Jesus, eu sou eu. interior. A E dor que ele declarou com suportou, todas as letras que o cristão humilhações que deve ele enfrentou, aspirar como foi por objetivo causa do seu principal crescimento interior, se parecer não é o com crescimento Cristo. exterior. Ele O escreveu lá, crescimento, Efésios o 4:13, seu lado exterior, até ele que todos cresceu em cheguemos estatura, à unidade da fé ele e ao sentiu a dor conhecimento do Filho de Deus, a pancada, homem perfeito. dos O que é chicotes, homem perfeito? da coroa de Constância espinhos. comportamental. Mas a dor pior não é essa. A dor pior é a interior. A medida da estatura E completa que de fez com que Cristo. Jesus pudesse, Eu preciso crescer suportar. por dentro como Jesus cresceu. quando ele estava lá, As decisões de Jesus, Lá no Getsemane, em função do que ele sofria por fora, ele, fazia muito efeito por causa do orando que ao ele Pai, tinha dentro. ele disse: Pai, se for cresceu possível, em graça, em estatura, passa em de mim esse sabedoria. cálice. Ele Então estava ele dizendo isso por sabia causa da como sua dor, deveria que lidar ele ia com situações suportar tais. exteriormente. Quando ele estava lá na cruz, E a dor que pregado, ele já sentindo estava dor, ele sentindo disse: Pai, interiormente. perdoa-lhes, porque Qual é eles a não dor que ele sabem o que estava sentindo? fazem. A dor da traição, a dor do que ele foi vendido, da humilhação, Jesus era grande da por falta dentro do e por fora. reconhecimento, dói. E às vezes a gente O quer dor ficar da grande frustração, por fora. da decepção, Esquece tudo que a isso maior estatura, a melhor estatura, e a Jesus mais importante é a estatura interior. E deparando-se com aquilo que Que a ele Bíblia ia chama, enfrentar, Paulo e chama com de aquilo que homem ele já interior. estava enfrentando, ele disse: se for possível, passa de mim esse cálice. A vida cristã Mas aí ele, recompondo-se, É um disse: processo todavia não diário, seja feita a minha, mas a tua vontade. contínuo.
E é que um tem dos um livros da começo Bíblia, que se dos 4 direciona para um evangelhos, alvo final. que fala que Deus enviou um anjo para consolá-lo. Atletas não nascem feitos. De tamanha era a sua dor. Por isso eles interior. ralam duro, treinam diariamente, o sofrimento exterior, exercitam-os mas o até que caírem machucava de ele cansados. era a dor interior. Por quê? Porque eles têm o objetivo Mas se ele suportou de serem essa dor, vitoriosos, porque houve de um alcançar crescimento. o pódio, de alcançar o primeiro lugar. Se você não crescer, se eu não crescer, esses atletas não param, interiormente, porque eles vivem em eu não função de alcançar alvos, a dor igualando ou de uma ultrapassando as melhores marcas A dele dor mesmo ou de outra pessoa, de uma procurando crítica, ultrapassar os melhores do a mundo. dor de uma humilhação. Qual é a sua Eu referência preciso profissional? crescer interiormente. E esse crescimento, ele é fundamental na vida de uma pessoa. Qual é a sua referência profissional? Tanto o crescimento fulano, interior puxa vida, eu quanto queria o ser igual crescimento fulano. exterior, É uma referência. ele tem um tempo A minha determinado referência para chegar profissional chama-se ao Augusto ponto máximo. Cury. Por exemplo, uma criança quando nasce, ela cresce. Ele é um psicanalista. O ciclo de crescimento do E eu menino estou é com a diferente da menina. referência dele. A menina vai crescendo, Para ser para, o depois psicanalista. cresce, para e acabou. O menino cresce, que ele está cresce, sendo. cresce e para. Eu tenho uma referência. Só que Tá eu não bom. estou imitando Ele tem- ele. ele é O referência, interior eu estou também tem o seu imitando limite. A Bíblia fala que nós precisamos Jesus, crescer se até usasse esse alcançarmos termo, a Jesus era estatura um grande completa de terapeuta. Cristo. Então tem prazo. A Bíblia é um grande tempo, manancial de terapia. medição, Comportamental, estatura tem reacional. uma medida final. Jesus, A quando ele carreira era cristã, criança, segundo Paulo, começa sem jeito ele teve o e seu com muitas crescimento incertezas. gradativo. Como as demais Como crianças, e não como escolhemos Jesus Jesus Cristo prodígio. como grande Jesus nunca alvo, foi menino nossa prodígio. estatura espiritual não Ele era para uma de criança crescer. normal. Você precisa ter referência na Porém, sua a vida diferença espiritual, de na sua Jesus vida cristã, na sua vida profissional, demais na sua vida crianças familiar. Você é que ele precisa foi de uma criança, referência. um adolescente sem pecado no coração. Na Qual é? mente Você já pensou na e no seu referência que você comportamento. Essa foi a diferença. busca, que você precisa ter As crianças, para você elas estabelecer já o seu nascem, daqui a objetivo, pouco ela está na direcionar maldade, em na função da malícia. referência, com a ajuda de E Deus. Jesus cresceu como criança, como adolescente e na sua E juventude Deus, sem maldade, ele sem dá pecado. inteligência para muitos, Essa sabedoria foi a para diferença. muitos. A construção Jesus teve uma infância e uma lá do adolescência tabernáculo, normal. Deus deu saudável. inspiração, Deus deu entendimento, No convívio Deus deu com seus criatividade familiares, para aqueles no homens. convívio de pessoas próximas a Eles se eles, tornaram referência para muitos. na cidadezinha de Nazaré, Você precisa ser referência para alguém. todos os anos. Mas você, para ser referência de alguém, você precisa ter Todos os alguém para anos, ser a sua os pais de referência. Jesus, eles peregrinavam a Jerusalém para participar da festa lá da Você Páscoa. está entendendo? Diga glória a Deus. Nesse episódio descrito sobre a peregrinação a grande Jerusalém, prêmio Jesus dessa havia carreira completado 12 anos. Uma dessas. É que um dia chegaremos à estatura do varão E com a idade perfeito. de 12 anos, o menino chamado judeu se Jesus tornou Cristo. filho da lei e membro. A sabedoria e a inteligência pleno são da dádivas sinagoga. divinas e para tê-las nós devemos pedir a Deus. Quando os pais de Jesus, que se chamavam José e E à Maria, medida que nós sentamos no para caminho receber de as volta, instruções, eles se deram processo, conta, por isso que a de que importância da escola o dominical, adolescente a Jesus, importância é muito grande ao de pré-adolescente, adolescente, havia ficado para trás. escola dominical é você perguntar, é você ouvir, você aprender. Então, mas qual é o José e interesse que Maria, nós como temos para a pai e escola mãe, dominical? não, eu já Fica conheço isso, Bíblia. preocupados Bíblia e você conhece, eu também retornaram, conheço. interromperam o percurso Tem umas que são retornaram grandes, outras são para pequenas, não tem buscar letra Jesus, grande, para não tem letra tentar achar pequenininha. Jesus. Isso não te leva a lugar Eles algum. vão Voltaram em busca do filho. preciso buscar E conhecimento. 3 dias depois Eu é que preciso eles fazer um conseguiram curso, eu achar. preciso estudar, eu preciso participar de uma Acharam escola onde? dominical, Onde que do eles menos seminário. esperavam. Alguma Eles coisa estavam eu lá preciso conhecer, sabe por quê? tempo Eu preciso conversando conhecer, com preciso os crescer por doutores da lei. dentro. E eles se surpreenderam. Eu não posso ser pela um forma raquítico como Jesus espiritual, estava ali. raquítico cristão, que qualquer coisinha se machuca, qualquer coisinha pais de faz Jesus, bico, faz cara feia. Nessa É porque são pessoas surpresa que pequenas, tiveram, interiormente eles pequenas, viram se Jesus machucam por qualquer coisa. conversando naturalmente Eu com preciso aqueles crescer sábios da lei. interiormente, porque o que vai me Jesus levar a os suportar ouvia e a superar e também todas as fazia dificuldades que perguntas vão atingir a minha alma com é o o meu intuito de crescimento aprender. interior. É possível que seja essa a razão que muita gente crescimento envelhece
tornar sábio e inteligente, pois não tem nenhuma disposição em sentar-se com os mais experientes, ouvir suas histórias e fazer perguntas. Contradições, decepções, frustrações. Eu preciso crescer por dentro para eu suportar tudo isso que atinge lá dentro. Não gosto de ouvir sábio, não gosto de ouvir o experiente. E a intenção do experiente para orientar é fazer com que ele cresça sem se machucar muito. Porque a vida, ela é à medida que nós sentamos para receber as instruções, o processo de conhecimento, do entendimento, da sabedoria e inteligência são agregados à nossa mente. Eclesiastes 7:12 diz assim, porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro, mas a excelência do conhecimento é a sabedoria que dá ao seu possuidor. E interessado no processo de aprendizado é quando esse alguém se propõe a sentar para fazer ouvir e interagir com perguntas. Se eu fizer isso, será que isso vai dar certo? O que você acha? O que o senhor acha? O que a senhora acha? Que aquele que ouve as suas palavras e as não tenta resolver a sua vida, viver a sua vida sozinho, sozinha, é colocar em prática. Você se machuca muito mais do que se torna uma pessoa vida fica menos assertiva e inteligente. Procure conversar, procure ouvir, a sua casa segundo os princípios e valores uma vida mais assertiva de Cristo. Não crie situações. 7:24. Todo aquele, pois, ambientes que escuta as minhas palavras e as pratica, julgado quando as pessoas fazem algum comentário prudente que a seu respeito, você começa sobre a rocha. a mudar a sua posição, porque eu preciso fundamentar minha casa, eu preciso perguntar disso, e aí, minha casa, edificar minha casa, eu vou construir. Não, você precisa saber quem você é. Onde eu vou construir, aonde eu vou edificar, não de conhecimento, quem nós somos. Se vier o tempo difícil, a tempestade, a chuva nos leva a aceitar o que os outros dizem. Porque eu não sei quem eu sou. Eu preciso de inteligência até para começar uma construção. Os mestres estavam deslumbrados com Jesus, impressionados com as suas respostas. A palavra de Deus precisas. Põe em prática. Vai adquirir inteligência e sabedoria. Os mestres da lei admirados. E será bem sucedido mesmo que as situações sejam mais difíceis com eles. Segundo, mas buscava um entendimento das questões espirituais com muita profundidade. Precisamos crescer em estatura. Por isso Jesus cresceu em estatura, em sabedoria, em graça, utilizada por Lucas para se porque Jesus não estava ali mesmo na sua pré-adolescência. Ele não desafiou ninguém. Ele simplesmente fazia algumas perguntas, ouvia, aprendia e guardava no seu coração. O fato de que Jesus crescia em tamanho. Jesus estava ali para aprender. 15, só 20, que essa sua forma de querer aprender estava ensinando que Deus já estava definida. Sabe que um dos aspectos fundamentais da sabedoria e inteligência é a saúde mental e emocional. Estatura. Jesus era um adolescente que cresceu com saúde, que se refere à maturidade da vida. Maturidade é fazer uso. Sabe que a sabedoria e a inteligência produzem o melhor uso da nossa capacidade intelectual. Esse crescimento na estatura aponta para o fato de que Jesus se tornava mais amadurecido a cada não adianta você ter sabedoria se você não tiver inteligência. E a inteligência é a habilidade de você usar aquilo que você sabe. Você não amadurece. E quando não tenho inteligência, eu faço um mau uso daquilo que eu sei e acaba me atrapalhando, e acaba levando você não amadurece lendo livros da minha vida. Por quê? Porque eu não soube lidar com uma situação que eu me deparei. E aí eu começo a ter atitudes que elas não vão condizer com aquilo que eu preciso, mas eu estou chegando a uma conclusão somente pessoal daquilo que eu sei, mas não daquilo que eu preciso saber lidar. Por exemplo, nunca se esqueça de que somos pessoas em construção. Você está com um problema para ser resolvido. Alguém chega para você e fala assim: eu estou em construção. Será que isso está errado ou está certo? Você está em construção. O que eu quero decidir. Todos nós estamos em construção. Se você falar para ele assim: quando temos uma condição de saúde favorável, quanto você está com a cabeça? Espera-se naturalmente desenvolvimento físico e intelectual. Ela não vai aceitar na sua proporcionalidade ou dela.
tem saúde, está crescendo. As duas coisas. Ele pode te perguntar para você. Você já pensou? Existem crianças que elas têm dificuldades. Você já algumas viu lá na frente? Muita gente agora, criança nascendo com espectro autista. Crianças Eu preciso ter deficiência na formação, inteligência, saber lidar com as situações e não colocar na parede. É trabalhado. É trabalhado. Sabedoria. Nunca trata um doente como doente. Porque senão você fortalece a doença dele. Eu acabo atrapalhando. Você tem que mais cuidar que dele. ajudando. Tratar ele normal. Observe Ela normal. que Deus deu sabedoria e inteligência para Salomão. Desse crescimento físico, lá em 1 Reis, capítulo 4, da alimentação, 29, diz assim, Deus também deu a comportamental, sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência. Mesmo em meio à adversidade, podemos continuar crescendo. Que está na praia do mar. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim, antes crescei na graça e no conhecimento, entendimento e inteligência. Sabe por que, meus índios, às vezes dá tudo errado? Quando quer fazer Salomão antes de crescer, se deparou com uma situação inusitada, que duas mulheres chegaram com uma criança. Tem crianças que elas são atiradas. Elas fazem uma coisas dizendo que a outra de adulta ela quer fazer. Matou Porque o filho, ela não tem paciência para crescer. Sufocado e nem na foi lá e estatura, trocou. nem no conhecimento, nem no entendimento. E ela disse, esse filho é meu. Eu disse, muitos não, anos ele é atrás, meu. Não, ele é meu. Meu filho, por falta de entendimento, Salomão estava sabendo daquela rua, notícia, naquele numa momento. das ruas principais, de repente ele soltou e a mão e foi tinha pra que rua. julgar. Ele tinha mais ou menos uns... E aí ele usou a sua inteligência. 6 anos. Que Deus ele deu soltou larga, na rua, ainda bem que não vinha carro, senão levava ele, matava ele. Ele disse assim, pega lá. Por quê? Eu vou dizer ele quis fazer no que a gente usa aqui, pega sem o serrote conhecimento, lá. sem entendimento. Ele era uma criança atirada. Pra quê? E o filho disse assim, não pega é assim, o serrote cara. que vamos dividir essa criança, vou dar metade para cada Segura a tua onda aí. A verdadeira mãe diz assim, não, se for para matar, deixa com ela. Você vai dançar. Salomão diz, essa é a mãe. Segura a tua onda. Amém? Diga assim, eu preciso crescer. Você tem que ter inteligência, gente. Meu Deus. Eu preciso ter inteligência. Na voz também, eu preciso crescer. Não é só sabedoria, não é só entendimento, eu tenho que ter inteligência. Eu estou em construção. Com a situação. Eu preciso fazer com que aqui não a tem minha nenhuma inteligência obra pronta. me leve Nenhuma obra à pronta. vitória e não eu preciso crescer. a um desencargo de consciência. Até chegar à estatura completa de Cristo. Aí, mas por que o senhor pode falar isso? Observe a declaração de Salomão sobre a importância da sabedoria agregada Você já ofendeu à muita inteligência. gente, já. Provérbios capítulo 24, verso 3 diz assim, ainda não chegou ainda. com sabedoria edifica-se a estatura casa completa de Cristo, você não precisava pedir perdão para ninguém, você agir de uma forma sábia. Ela se firma. Inteligente. E você não seria ofendido. Eu edifico a casa, não mas receberia a inteligência vai lhe porque dar está todo mundo que vai amadurecido acontecer dentro de casa. crescido na estatura completa. Ela se firma é com a inteligência. Se a pessoa está ali, não, quem manda sou eu. Pelas mãos do Senhor, eu tenho que ter inteligência. Isaías 54, foi firmado, 64, foi versículo 8 diz assim, mas agora, então, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, Tu o nosso oleiro, todos nós a obra das tuas mãos. Ele falou sobre a necessidade de ter sabedoria e inteligência e as evidências de quem as tem. Tiago capítulo 3, versículo 13 diz assim, começa a ser revelada na vida de quem pertence a Deus, inteligente, através de atitudes, em mansidão através de sabedoria, de reações, mediante através de condigno decisões, proceder às suas obras, através de isso aí? escolhas, através das direções da vida que eu situação, tenho, mesmo que ela seja ter, adversa, em todos mesmo os que ela anos da minha seja vida, decepcionante, mesmo que ela seja frustrante, mas eu preciso aprender a lidar com toda e qualquer situação. Para eu não me expor, precisamos crescer na graça de Deus, forma de lidar com discernimento. Quando a Paulo tendência da época, ele dava assim, Senhor, não aguento mais de esse fim da minha carne. O que Deus disse para Paulo? Diz Paulo, mas havia muito pouca sabedoria, graça e faltava inteligência para muita gente naquela época. A graça de Deus me faz entender por que eu estou passando por aquilo que eu estou passando. Para eu não me desesperar.
E às vezes a gente diz, não admito, eu não aceito isso. Quem está pedindo a sua, vou dizer, você mal criado, mas não é com você não, é o que? Quem pediu a sua opinião sobre você? Deus te pediu a sua opinião? Não. Aguente o processo. Fala para o seu irmão assim, aguenta o processo, irmão, você está em construção. Aguenta o processo, você está em construção. Sabe por que a gente não admite muitas coisas? Porque a gente acha que já está construído. Aí a gente não aceita muitas coisas. Você está em construção. Você está em construção. Eu estou em construção. Nós estamos em construção. Eu vou enfrentar coisas que eu não estou imaginando enfrentar, mas eu vou enfrentar. Eu estou com a minha mãe lá, ela pede para ir embora. Eu quero ir embora, eu quero encontrar com o meu esposo. Meu pai já morreu, tem mais de 6 anos. O que ela está pedindo? Ela está pedindo para morrer. Como é que você lida com uma situação dessa? Se você não tiver sabedoria, se você souber lidar, você se desespera. Mas são circunstâncias da vida. Isso não pode me fazer esmorecer. Eu preciso firmar a minha vida mais em Deus, porque é Ele que é o dono da vida. É Ele que vai dizer sim, chegou o fim. Não, fica mais um pouco. Eu preciso ter essa habilidade, essa sabedoria, essa inteligência para saber o tempo que é dele. É Ele que vai definir, é Ele que vai decidir, é Ele que vai fazer as coisas. Tudo que ela precisou ser para estender o tempo de vida dela, ela fez. Ela honrou pai e mãe, cresceu. Por isso que ela está com 94. Porque ela honrou pai e mãe, foi submissa ao marido, foi submissa às pessoas que estavam sob a responsabilidade dela, ela foi submissa, por isso o tempo dela foi prolongado. Entenda isso, quanto mais você se submete, mais os seus dias são prolongados. Vamos parar com essa balela de dizer assim, morreu porque tinha que morrer, morreu porque tinha que morrer, porque ele não fez o que deveria ter feito. Porque a palavra de Deus, ela permanece para que os seus dias sejam prolongados sobre a face da terra. Tema ao Senhor, honra pai e mãe, obedeça. Os dias são prolongados. Mas se eu viver na minha murmuração, reclamando, não aceitando nada, Senhor, o que é isso? Eu estou antecipando, abreviando meu tempo aqui na terra. Saiba que essa passagem é uma coisa que Deus se estabeleceu por causa de Adão e Eva, porque Deus não queria que o homem morresse. Essa sentença foi dada por Deus, disse: maldita é a terra por tua causa, Adão, do pó tu vieste, do pó você vai voltar. Mas o projeto de Deus é a eternidade, por isso a obra da cruz de salvação foi para trazer de volta a eternidade. Aleluia. Então saiba lidar, saibamos lidar com as adversidades da nossa vida, para não consumir com as minhas forças desnecessariamente. Seja útil no reino de Deus. Estou terminando. Como Jesus se relacionava com diferentes tipos de pessoas? Como Jesus atraía a atenção de tanta gente? Como Jesus lidava com as autoridades, os mais velhos e os menos favorecidos? Aos 12 anos, Jesus já demonstrava respeito às autoridades espirituais do seu povo. Ouvia, indagava a respeito da sua história e espiritualidade. Assim como adolescente, como adulto,
Percebemos que Jesus, na fase adulta, Jesus começou a lidar com a hipocrisia das autoridades religiosas. Sempre ele usou a sua amabilidade, sem deixar de exercer assertividade. Não use aquilo que você acha que não, isso é um absurdo, para deixar de ser assertivo. Qual é a assertividade da vida de uma pessoa? Se falar não vai resolver, fica em silêncio. Fica quieto. Seja assertivo. O que incomoda não é o que você fala, é o que você não fala. Gente, que isso acontece muito entre um casal. Às vezes a mulher, não é toda assim, não. A mulher fala e o homem fica quieto. Tá falando quieto. Tá me ouvindo? Uhum. Tá me ouvindo? De repente fala alguma coisa. Só eu tô falando. Aí quando ele tenta falar, fica quieto que eu tô falando. Você incomoda muito mais com o seu silêncio do que com o seu grito. O seu grito incomoda, o seu silêncio perturba. Sabe por que Jesus perturbou muita gente? Por causa do silêncio dele. Você não fala nada? Fala alguma coisa? Perguntava algumas coisas, Jesus, tu dizes, silêncio. Você está entendendo, irmãos? Jesus, ele soube lidar com os mais fracos, com os doentes, com gentileza e amor. Jesus tratou pecadores com misericórdia e graça, sem deixar de orientá-los ao arrependimento. Como aquela mulher adúltera, um exemplo, foi pega em próprio ato, os fariseus, aqueles homens, essa mulher foi pega em próprio ato, pela lei ela tem que ser apedrejada. O que tu dizes? Ele ouviu, não falou nada e só escreveu, e quando indagaram pela segunda ou terceira vez, ele disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Pronto, resolveu. E quando foi todo mundo embora, ele disse, agora eu vou dizer, vá e não peques mais. Jesus foi assertivo no silêncio e assertivo nas palavras. Como somos influenciados a lidar com situações que nos aborrecem e trazem frustração? Não exploda, silencie. Como somos motivados desde criança a lidar com os conflitos de relacionamento? Eu já vi muitos em famílias assim, não faz igual a seu pai não, hein? Não deixa, eu fui boba, não faz isso com o seu marido não. Não, faz isso não. Faz isso não. Faz isso não. Será que nós temos relacionado com idosos a partir da realidade da graça? Jesus crescia em graça, charis, diante de Deus e dos homens. Charis é a palavra grega para descrever em nossa língua atitudes de amabilidade, bondade, misericórdia e empatia. Deus precisa, por isso que Pedro disse, antes de crescer na graça, tem empatia, e no conhecimento, tenha sabedoria, tenha inteligência. É assim que a gente precisa viver. Não é aquilo que eu acho, é aquilo que Ele quer. Eu quero só fazer uma pergunta aqui, para a gente orar, e a gente cantar e ir embora para casa. Orar pelos enfermos aqui. Quantas pessoas elas têm se sentido machucadas, não é fisicamente, emocionalmente,
Quantas pessoas têm se sentido machucadas emocionalmente, na sua alma? A vontade de você ficar só deitado, a vontade é ficar prostrado, a vontade não é conversar com ninguém. E se a pessoa chega para você alguma coisa, você diz assim, não, deixa quieto. A dor da alma, ela é muito mais insuportável. A dor do corpo, às vezes ela ameniza pela anestesia. Para um remédio contra a dor, dipirona. Mas da alma, qual é o remédio da alma? Que você e eu, às vezes, precisamos muito. Porque a dor que está aqui dentro é diferente da dor que está fora. E a gente não pode falar para ninguém disso. Está chorando por quê? Não sabe o que você está vivendo, não sabe o que você está passando. O sangramento, tem gente que se desespera por um cortezinho, começa a sangrar, quase desmaia por causa do sangue. E dentro que está sangrando? E que você não percebe. Onde tem muita gente que está adoecendo porque tem a sua alma sangrando, entristecida pela ofensa, pela humilhação, pela frustração, pela indiferença, pela traição. Mas eu gostaria de orar com você. Se alguém está sentindo dor na alma, eu não quero que você venha aqui na frente, não. Eu quero que você só levante a sua mão assim, ó. Só a sua mão assim. Não precisa vir aqui à frente, não. Eu gostaria que você levantasse as duas. Eu gostaria que você dissesse assim: a minha alma está doendo, Senhor. Diga aí: minha alma está sangrando. Eu não estou suportando mais. Esteja no Getsemane com Deus agora. Jesus estava lá e dizendo assim: não suporto mais, Pai. Jesus, ele disse isso: não suporto mais. Está doendo, passa de mim essa situação, esse cálice. Mas eu quero que tu faça a sua vontade, não a minha. Você que está com as mãos assim, coloca sobre o peito assim, ó.